Fala galerinha da biologia, eu sou Barney, professor de biologia, e eu queria saber se você sabe como é que é produzida uma vacina. E se você sabe quais são as principais vacinas em relação ao coronavírus que estão circulando por aí. Se você não sabe, então vem com o Barninho. Eu vou falar um pouco agora, gente, das etapas na produção de uma vacina. Eu vou mostrar aqui o exemplo da febre amarela, que é uma produção convencional de vacina. Bom, primeiro a gente pega um vírus, no caso o vírus da febre amarela, e atenua ele em laboratório. Quer dizer que ele vai ficar enfraquecido. Eu pego esse vírus enfraquecido, mas que ainda se replica dentro da célula, e coloco lá em algum modelo in vitro, em algum modelo laboratorial, para poder ele se multiplicar e eu conseguir uma grande população do patógeno. Nesse caso aqui é muito usado, gente, nesses procedimentos, ovos de galinha. Então muitas vacinas são inicialmente cultivadas usando as células que ficam no ovo da galinha. Bom, à medida que esses vírus se multiplicam, a gente pode conseguir extrair uma suspensão de vírus, ou seja, uma quantidade razoável de vírus. A gente vai manter congelado para poder manter ele conservado, com as suas propriedades conservadas. E aí, depois disso, a gente vai testar eles. Eles vão ser estabilizados, eles vão ser testados, estabilizados, envasados, vão ser testados de novo. Esses testes inicialmente ocorrem em cobaias, depois os testes são realizados em pequenos grupos de seres humanos voluntários. Se lembre, gente, que sempre vai ter aí um grupo teste e um grupo controle. O controle vai tomar um placebo. Só que lembre, gente, que quem toma o placebo não é avisado, não sabe que está tomando placebo. Para que os sintomas, caso apareçam, os efeitos colaterais, caso apareçam, sejam de fato da vacina e não do psicológico que foi influenciado, que foi afetado pela notícia. Depois de todos os testes em cobaias, em um pequeno grupo de humanos, em um grande grupo de humanos, depois de alguns anos, inclusive, aí vem, gente, ó, o vírus inoculado nas pessoas vai desencadear a resposta imune sem causar a doença. Ou seja, aí vem a última etapa do processo, que é quando a vacina ela pode ser agora comercializada e disponibilizada para toda a população. Chegou a hora do print faceiro, hein? Eu vou falar agora, gente, dos tipos de vacinas, dando um foco nas vacinas que estão sendo disponibilizadas para combater o coronavírus, o SARS-CoV-2. Bom, nesse caso, vamos começar com as vacinas que a gente vai chamar de vacinas de vírus atenuado ou de patógeno atenuado. O que é isso? Imagina que eu peguei aqui um pedacinho do conteúdo que estava aqui na vacina, dei um zoom e dá para ver aqui o vírus, ó, gente, com essa carinha triste dele aqui, ó. Ou seja, ele foi atenuado. É um vírus enfraquecido em laboratório. Ele foi inativado, ou seja, ele foi enfraquecido em laboratório. Bom, dá para ver ainda o seguinte, que esse vírus preserva a sua superfície. E no caso do coronavírus, é esse envelope membranoso. Observe que no envelope membranoso, a gente encontra moléculas de origem viral, que a gente vai chamar de espículas virais, que são as proteínas spike. Essas espículas virais, quando entram na gente, elas vão estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e gerar célula de memória. Então, nesse caso, o vírus não afeta o paciente e as espículas virais são presentes para que elas possam desencadear a resposta imune e a pessoa produzir memória e produzir anticorpos. Nesse caso aqui, gente, a Coronavac, que é produzida pela parceria da Sinovac com o Butantan, é que tem esse tipo de tecnologia, é que usa esse tipo de tecnologia na fabricação de sua vacina. São antígenos de vírus atenuados. Chegou a hora do print faceiro, hein? O segundo tipo de vacina é uma variante do vírus atenuado, que são os antígenos virais. Ou seja, nesse caso, o vírus foi destruído e as proteínas de superfície do vírus foram coletadas para poder montar a vacina. Nesse caso do coronavírus, as proteínas que são bastante usadas para que o sistema de defesa produza anticorpos são as proteínas do envelope membranoso, ou seja, as proteínas spike, as espículas virais. Lembre que spike quer dizer espícula em inglês, beleza? São os antígenos dos vírus, ou seja, as moléculas presentes no patógeno que vão ser usadas para que o corpo produza anticorpos e memória. Chegou a hora do print faceiro, hein?
O terceiro tipo, gente, é uma tecnologia um pouco mais recente que vai usar um outro vírus como uma espécie de vetor, ou seja, esse vírus vai ser modificado para poder produzir uma proteína do vírus que a gente realmente quer combater. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, em relação ao coronavírus, eu tenho aqui dentro desse conteúdo um adenovírus, que é um adenovírus de chimpanzé, é um vírus que normalmente ataca chimpanzé. Esse adenovírus, ele não vai ter patogenicidade nos seres humanos, é um adenovírus atenuado. Aí a gente vai pegar o coronavírus, vamos cortar ele aqui, ó, gente. Aqui tem o material genético do coronavírus, que é o RNA, é o RNA viral. Esse material genético vai ser inoculado no adenovírus, sendo que o adenovírus vai se multiplicar em laboratório e vai começar a produzir a proteína spike. Então, nesse caso aqui, gente, é um adenovírus, mas que vai ter moléculas do coronavírus. Bom, esse adenovírus vai ser inoculado na pessoa, a gente vai chamar isso aqui de patógeno recombinante ou vírus recombinante, certo? Esse adenovírus inoculado com as espículas virais, com as espículas do vírus que a gente tem interesse, aí o que vai acontecer? Vai estimular o corpo da pessoa a produzir anticorpos e memória. Observe que toda vez que ocorre a produção de uma vacina, o objetivo é o corpo ter contato com uma molécula do patógeno para que nosso corpo, nossos glóbulos brancos, produzam sua própria defesa, beleza? Nesse caso aqui, gente, a vacina que é usada contra o coronavírus, que tem essa tecnologia, é a vacina AstraZeneca. Que é produzida pela parceria da Oxford com o laboratório AstraZeneca. E aqui no Brasil tem uma parceria com a Fiocruz, que é a empresa que vai produzir a vacina aqui no Brasil. Chegou a hora do print faceiro, hein? E por fim, galerinha, a vacina que tem a tecnologia mais nova é a chamada vacina gênica ou vacina de RNA. Nesse caso eu vou pegar aqui, ó, gente, dentro do conteúdo da vacina e dar um zoom, a gente vai observar a presença de um lipossomo, por exemplo. O que é um lipossomo, Barnil? É um dos muitos veículos usados para desenvolver esse tipo de vacina. Mas o que é um veículo, Barnil? Um veículo é qualquer estrutura que possa conduzir o RNA do vírus para dentro da célula do nosso corpo. Nesse caso aqui, o que é um lipossomo? Lipossomo é uma pequena bolsa membranosa, é uma pequena gotícula de gordura. Lembre que nossas membranas são feitas de gordura, são feitas de fosfolipídios. Então esse lipossomo, se eu cortar ele aqui, gente, dá para ver que ele tem uma cavidade interna, né, uma bolsa, ele é uma pequena vesícula, um pequeno vacúolo. E isso aqui, gente, é feito de membrana. Aquela bicamada de fosfolipídios que forma a membrana das células. Nesse caso, gente, a gente vai pegar o vírus de interesse, o patógeno de interesse, que nesse caso é o SARS-CoV-2 do coronavírus. Vamos pegar o material genético viral dele, que é o RNA, e a gente vai cortar esse material genético, esse RNA, apenas nos trechos que a gente tem interesse. E quais são os trechos, Barnil? São os trechos que têm a mensagem para produzir as espículas, porque as espículas é que vão ser reconhecidas pelos nossos glóbulos brancos. Então não é todo o material genético do vírus que a gente vai botar aqui dentro. Não é todo o material genético. Vamos pegar só alguns RNAs mensageiros desse vírus. Nesse caso aqui, gente, ó, esses mensageiros envolvidos por essa bolsa vão ser inoculados no paciente. Quando é inoculado no paciente, o que vai acontecer? Esse lipossomo vai se fundir com a membrana da célula do corpo do paciente. Quando se funde, o material genético viral, que são os RNAs mensageiros, vão entrar no citoplasma. Esses mensageiros no citoplasma se acoplam com os ribossomos da célula e começam a fazer a síntese de proteínas virais aqui, gente, no retículo endoplasmático rugoso. Do retículo rugoso, através de pequenas bolsas, pequenas vesículas, ele é enviado para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai armazenar, vai empacotar novamente através de outras vesículas para que ele possa ser eliminado para fora da célula. E dessa forma, as espículas virais, se você observar aqui, gente, eu tenho, olha, as espículas virais que foram produzidas pela nossa célula a partir do material genético do vírus que foi inoculado. Essas espículas virais vão ser reconhecidas pelos glóbulos brancos, inicialmente pelos macrófagos. Observe que os macrófagos vão fazer aqui, ó, fagocitose. E aí, à medida que os fagócitos, à medida que os macrófagos vão fagocitando, eles vão pegando pedaços dessa proteína e apresentando para os linfócitos. Lembra que os linfócitos são a tropa de elite do sistema imunológico. É como se fosse o BOP. Essa tropa de elite corresponde ao TCD4 e ao linfócito B.
eles vão desenvolver o que a gente chama de memória imunológica, sendo que o linfócito B ele se especializa em plasmócito e vai produzir anticorpos. Dessa forma, o próprio organismo aprende a se defender contra o vírus, contra o patógeno, mas sem manifestar a doença, porque o vírus ele não se multiplicou na célula, ele não causou danos na célula. Apenas um pedaço do material genético viral foi colocado na célula para que a célula pudesse produzir as proteínas que vão dar o sinal para o sistema imunológico poder atuar. Ah, Barninho, mas o material genético usado aqui é uma vacina gênica. O material genético usado, ele não pode ser incorporado no genoma do hospedeiro, não? Algumas vezes, quando o vírus é formado por material genético de DNA, é possível, mas isso não é um problema, isso pode até ser uma estratégia da vacina. Mas nesse caso aqui é impossível. Nesse caso do coronavírus é impossível isso acontecer porque o material genético viral é formado por um RNA e o nosso material genético é DNA. Então não seria possível ocorrer a inserção desses RNAs mensageiros do vírus no nosso genoma. Então, gente, fique despreocupado quanto a isso, porque pelo menos com esse tipo de vacina, pelo menos em relação ao coronavírus, não há esse risco, beleza? Chegou a hora do print faceiro, hein? Aí eu fiz um resuminho top aqui, gente, mostrando as 3 etapas do processo de vacina gênica. A primeira etapa é quando o veículo, no caso aqui o lipossomo, contendo fragmentos do material genético do patógeno, beleza? Esse material genético do patógeno, número 2, vai ser assimilado pelas células do próprio hospedeiro, e aí as células do hospedeiro vão sintetizar os antígenos do patógeno sem manifestar a doença, e aí vai desencadear o item 3, que é quando o corpo, em contato com esses antígenos, produzidos pelas nossas próprias células, vai acabar produzindo anticorpos e desenvolver células de memória, tornando-se imune a uma nova infecção real, ou seja, a uma nova infecção com um patógeno virulento, com um patógeno em atividade. E no caso do coronavírus, quem está usando a tecnologia de vacina gênica, que é uma das mais modernas, é a primeira vez que está sendo usada em seres humanos, são os laboratórios Pfizer em parceria com a BioNTech e o laboratório Moderna. E diga-se de passagem, gente, que essa tecnologia inovadora está se mostrando a mais eficaz dentre as opções do mercado, mais de 90% de eficácia, enquanto que a Coronavac vira em torno de 50% de eficácia e a AstraZeneca em torno de 70 e poucos por cento de eficácia. Valeu? Chegou a hora do print faceiro, hein? Pois é, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Chegamos ao fim. Agora, se você gostou, deixa um like aí. Se foi útil para você, compartilha com seus amigos, compartilha com a galera da biologia, a galera que está na batalha, porque com certeza isso é um assunto que está na ordem do dia e com certeza pode cair em algum vestibular daqui para frente, ou até mesmo no Enem. Valeu, galerinha? Um beijo de Barninho e até a próxima. Esse é o Interbio Online, um curso de biologia feito especialmente para você. E eu sou o Barney, o Barninho da biologia.